Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter todos vocês aqui nesse dia da Jornada LGBT, um evento que a TIAI está promovendo no sentido de dar mais informação, mais conhecimento a respeito dessa lei tão nova e sem muitos modelos de práticas, de boas práticas já implementadas, para a gente seguir um roteiro, mas eu resolvi convidar alguns amigos para vir aqui trocar ideias, trocar informações, aumentar mais o debate, para que cada um de nós possamos fazer o processo de implementação. Nós aqui na Chai e vocês aí nas empresas, nos cartórios, nos escritórios de advocacia, nas indústrias, nos tribunais, nas universidades, enfim, todas as empresas que estão aqui conosco participando dessa jornada. Queria agradecer imensamente mais de 900 pessoas inscritas nesse movimento. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês todos nesse projeto. E hoje resolvi convidar uma querida amiga, que é a Cristiane Sobral, que é consultora da TIAI, administradora de empresas. Seja muito bem-vinda, Cris. A Cris é especialista na área e vou querer que tu te apresente já para esse nosso público, dizendo esse teu vasto currículo. Olá, boa noite, Denise, boa noite a todos que estão aqui acompanhando esse canal da Chai, aproveitando essas oportunidades aí durante esses dias. É um prazer estar aqui com vocês e vim aqui trocar, né, algumas informações aqui, fazermos um brainstorm, uma troca de conhecimentos e de experiência em algo tão novo como a LGPD, e que precisa tanto do nosso expertise, né, o expertise de cada um, para que juntos nós possamos conseguir aí ter sucesso nessa empreitada. Eu, como a Denise falou, eu sou uma administradora de empresas, assim, nata, né, eu digo que eu nasci para ser administradora de empresas. Eu brincava de escritório quando eu era criança, Denise. Eu não queria brincar de boneca, eu queria brincar de ser secretária, de resolver problemas, de, olha, como é que alguém quer brincar disso, né? Por isso que eu falo que eu sou uma administradora nata e uma gestora de qualidade também nata, né? Eu sou apaixonada pelas normas da ISO, eu sou auditora líder de várias, da 9001, da 14001, da 45, da 37, da 27, e por aí vai. E tenho mais de 15 anos aí de experiência em consultorias, auxiliando as organizações na sua gestão, em como melhor fazer, em como melhor atender, e estamos aí para contribuir no que a gente puder. Ai, que bom, Cris, fico muito feliz. E sei também que tu terminaste uma formação agora sobre LGPD, né? Isso, eu fiz através da Opsi Bloom, que é uma referência no mercado aí em proteção de dados, em privacidade de dados e tecnologia. Eu fiz uma imersão com eles em LGPD e GDPR, e foi maravilhoso, assim, um conhecimento adquirido que eu vou levar com certeza aí para o resto da vida, e eu vou passar tudo que eu sei também, porque assim como eu adoro aprender, eu adoro ensinar. Então... Eu sei, nós temos um grupo aqui na Chai, e esse grupo chama-se no nosso Skype, né? No título do nosso Skype, o nome do grupo, Reunião LGPD. Então, tudo que é assunto vinculado a LGPD, a gente coloca nesse grupo lá. E o debate está gigante. Até estava dizendo para o pessoal aqui, a última etapa da reunião ali eu não consegui pegar, porque está uma confusão aqui no escritório em função da jornada, todo mundo participando, querendo lista de presença e fazer o processo de implementação nas empresas, nos cartórios, e a gente está tentando atender todo mundo. Mas o mais legal, Cris, é esse movimento. Né? A gente sabe que ainda não tem muitas respostas precisas, direcionadas, no sentido de uma receita de bolo, né? Mesmo assim, a gente está criando aquele checklist que vai disponibilizar na última aula da jornada
para todos que estiverem participando do processo, e essa liberação vai ser com uma senha de acesso, então a pessoa tem que estar ao vivo conosco na sexta-feira da semana seguinte para receber essa senha e acessar e liberar o seu checklist para o processo de implementação. E cada uma das nossas aulas, a gente está levantando mais dados e acrescentando lá no nosso checklist. Então, está sendo formado junto com essas aulas durante a jornada. E eu fico muito feliz com isso, porque é uma contribuição de todos. Vieram muitos questionamentos, Cris, nos nossos grupos do WhatsApp, onde a gente está direcionando o tipo de questionamento para aquele profissional que tenha mais condição de dar o retorno, né? Uhum. E também a gente percebeu nessas nossas discussões internas aqui dentro da Chai, que as pessoas estão muito focadas no operador, controlador, no encarregado, e não estão procurando olhar para a governança, que é um ponto muito estratégico, né? Que nós que estamos na gestão há um bom tempo, a gente percebe que se não olhar para a governança antes, não vai ter muito resultado efetivo no processo de implementação. Então, Cris, queria que tu trocasse algumas informações com o nosso público a respeito disso. Eu acho que esse assunto vai fortalecer essa nova visão sobre esse aspecto dentro da LGPD e ajudar realmente no processo de implementação. Sim, é perfeito, Denise, a sua percepção, ela é fundamental, porque realmente, como o assunto tem sido muito divulgado, né, todo mundo está bem curioso, interessado em saber como atender a lei, né, todo mundo preocupado com o prazo agora, né, que o prazo está acabando, e aí o desespero vai apertando, e a gente vai se preocupando em como atender, e a gente acaba, muitas vezes, se preocupando com a parte operacional, né, da coisa. Então, né, as funções do operador, do controlador, como eu vou controlar meu dado, né, questões de infraestrutura, né, de pessoas e funções e processos e tudo mais, e a gente se esquece que, inclusive, a lei, no seu artigo 50, ela pede uma boa prática de governança. Uhum. E aí a gente começa a entender, eu particularmente, Denise, gosto muito de entender as normas e as leis, buscando ali uma engenharia, uma inteligência, porque eu sei, eu acredito que tudo que está escrito ali tem algum sentido, tem um porquê. Né? Eu falo muito isso, por exemplo, quando a gente trabalha com o treinamento de norma ISO 9001, que eu falo que quando você entende o começo, o meio e o fim da norma, você se apaixona por ela, porque você vê que tudo faz sentido. Exato. Tudo faz sentido. No início eu dava alguns treinamentos, as pessoas falavam assim, Cris, mas a norma parece repetitiva, ela já falou disso no começo, agora está falando disso de novo, eu não entendo. E eu falo, não, são coisas diferentes, tudo ali está no lugar certo, você precisa entender, né, a cabeça, como que ela foi formada, e você vai ver que faz sentido. E se a gente parar com esse mesmo conceito e começar a olhar a lei LGPD, a gente vai ver que ela tem também um caminho, um norte, que faz todo sentido, né? Então, ela começa falando lá, né, dos seus pontos chaves, ela fala dos seus princípios, ela fala dos seus valores, né? E ela começa a divagar ali com os agentes, o que cada um tem que fazer, como que deve ser feito o tratamento de dados, né? O que deve ser feito para o tratamento de dados, quais são os princípios, os valores, os fundamentos que isso tem que se embasar, e ela começa a falar realmente da parte operacional, mas quando ela vai chegando no final da lei, ela vai falando, olha, precisa ter boas práticas e governança. E é isso que me chama a atenção, porque qual é o recado que a LGPD está dando para a gente? Tudo que você precisa fazer para atender a norma, você não vai conseguir se você não tiver uma base de governança para que tudo isso funcione. Esse é o recado que a lei está dando. Esclarece para o nosso público o que é governança. Ótimo, muito boa sua pergunta, Denise. Governança,
Eu gosto de pensar lá atrás, desde Henry Ford, quem estudou administração, aqui meus companheiros de administração vão me entender. Henry Ford já dizia que a administração ela é baseada em 4 pilares, né? A administração ela é baseada em planejamento, em organização, em controle e direção, né? Essas são as bases de uma administração. E governança, ela está muito ligada, né? Ela é uma administração, né? É a forma como você administra, é o governo que você dá para aquele seu mundo, né? Para aquele seu intuito, aquele seu objetivo. Então, se a gente pensar que governança é onde eu vou estabelecer um planejamento, uma organização, um direcionamento, um controle sobre tudo isso, é importante a gente entender, Denise, que a governança, ela é o epicentro da LGPD. A governança, ela é o epicentro da LGPD. Ela é a base fundamental. Se a gente pensar no PDCA, quem conhece a metodologia do PDCA vai saber que o PDCA ele tem todo um caminho, né, intuitivo de você planejar o que vai fazer, checar o que está fazendo, né, monitorar o que está sendo feito e depois sim você tomar ações de melhoria. A governança, ela gira em torno dessas bases, né, de você estar realmente monitorando e gerenciando, né, e governando em cima de tudo aquilo que foi construído, né? Você pode construir as suas bases de tratamento de dados, como a lei pede, com os seus agentes, mas você precisa ter um governo sobre isso. E é muito interessante, Denise, que falando aqui um pouquinho da própria lei, e depois eu vou avançar um pouquinho além dela, né? A própria lei, no seu artigo 50, fala das boas práticas de governança. E ela fala, lá, na lei, ela dá algumas informações importantes, algumas bases importantes sobre governança. Ela já diz ali na lei, ela fala que as boas práticas de governança, elas precisam ter condições, né, que a organização tenha um regime de funcionamento, que a governança tenha procedimentos, que a governança inclua aí dentro dos seus processos o tratamento de reclamações, né, e petições dos titulares, de normas de segurança, e aí a gente pode dar uma pitadinha aí na ISO 27001, né, que ela é uma grande ferramenta na sua base de segurança, que a norma, inclusive, também, a lei também pede, um pouquinho antes de falar de governança, olha como ela é inteligente, né? Um pouquinho antes, Denise, da norma, da lei, falo norma, né? Estou acostumado com isso. Da lei falar sobre governança, ela fala sobre a segurança e o sigilo dos dados. Então, ela fala, olha, nós já falamos sobre o tratamento de dados, como que deve ser, os seus fundamentos, as suas bases, os seus princípios, mas ela precisa, depois ela fala sobre segurança e o sigilo dos dados, né? Ou seja, ela pede ali a adoção de medidas de segurança, técnicas administrativas aptas para proteger dados pessoais, né? Então, aqui a gente já começa a pensar numa estrutura, numa gestão de segurança da informação. Uhum. E é por isso que hoje a 27001 vem entrando com tanta força, né? Com mais força. Ela vai entrar junto, né, Cris? Porque eu lembro que vários clientes, e não de cartório, de software, enfim, que a Chai tem, né? A gente já tentou implementar a 27001 e as pessoas não acreditavam no potencial dela. Agora, elas percebem o quanto ela vai valorar para atender a LGPD. Muito. E, Cris, tu traz isso a respeito da governança e tem tudo a ver com o que nós trabalhamos na gestão. Uhum. Né? Se o líder que está à frente do projeto não define que a LGPD vai ter que fazer parte do dia a dia,
ele não vai conseguir atender nem a lei e nem ter um resultado positivo dentro da sua organização, do seu cartório, da sua indústria, enfim, da sua gestão como um todo. Porque ela vai fazer parte dos processos, ela vai fazer parte dos procedimentos. Não é eu vou implementar agora e está pronto e nunca mais vou olhar para isso. Não, atendi a lei e está ok. Não, ela vai fazer parte da rotina do dia a dia. E se não tiver esse monitoramento, essa avaliação, essa análise, esse olhar para aquilo que não funcionou, fazer ações de não conformidades, né? Para que não venham se repetir esses erros e treinar as equipes nesse processo e novamente estar avaliando se funcionou essa nova reestruturação. Então, isso é permanente, não para nunca. E é muito legal quando a gente coloca isso no dia a dia e percebe que gera resultado positivo. Sim, até porque a lei, né, ela pode dar uma impressão de extrema complexidade, né, e dificuldade em atender todos os seus requisitos. É por isso que eu digo que a lei, no final, ela dá um refresco, porque ela chama governança, ela fala, olha, não se desespere, eu vou dar um refresco para vocês, implantem governança. Porque se você tiver uma boa governança, tudo isso daqui vai fluir de uma forma mais contínua, né? E a governança, ela serve para isso, né, Denise? A governança, ela serve para trazer perenidade para o seu negócio. É por isso que você precisa de governança, né? A governança, ela te ajuda na perenidade, na sustentabilidade do seu negócio. E a lei, então, ela traz ali no fim ali dos seus requisitos, né, quase chegando ao final, eu digo que é esse refúgio, né, da governança. E eu acredito, Denise, que é assim que a gente tem que pensar realmente na governança, essa governança que você disse aí, que realmente gera resultados quando ela é bem implementada, né? Quando ela é efetiva, ela gera resultados, né? E a governança, ela não pode existir sem o apoio de uma base de compliance, né? Tanto que a LGPD, ela é, né, uma parte do compliance, né? Ela é o compliance de dados, né? É assim que a gente chama, né? A LGPD é o compliance de dados. Então, você criando uma base de governança amparada nos seus pilares de compliance da sua organização, você vai ver que ela vai te auxiliar a cumprir e atender todos os outros requisitos de uma maneira mais suave, tá? Com certeza. Mais funcional, né? Cris, nós estávamos prestando consultoria ontem e na segunda-feira no primeiro registro de imóveis de Belo Horizonte, lá no Dr. Fernando Nascimento. Um atendimento online que nós estávamos fazendo. E a gente teve exatamente essa percepção, que devido a eles já serem certificados na 37.001, na 19.600, Compliance and Suborno, é muito mais fácil, são ajustes finos que estão sendo feitos no processo para atender. E ele ficou muito feliz no sentido que valeu a pena ele ter feito esse trabalho o ano passado, no processo de implementação e certificação, que agora está praticamente pronto. É só atender pequenos detalhes da LGPD. É isso aí, porque, como eu disse, a LGPD ela é o compliance de dados, né? Então, quando você já tem uma estrutura de compliance na sua organização, implantar a LGPD tem um peso muito menor, é muito mais tranquilo o processo, porque você já tem os requisitos básicos, né, de um compliance. E aí você entende que você vai acrescentar um ponto a mais no seu compliance, que é o compliance de dados. Mas você já tem compliance, você já é compliance, né? Você já é compliance com tantos outros requisitos, com tantos outros documentos, com tantas outras responsabilidades, você vai acrescentar mais um compliance dentro do seu compliance, que é o dados. São os dados. Exato. E o ano passado a gente implementou compliance no primeiro protesto de Goiânia, Dr. Naurican Lacerda, no primeiro registro de imóveis de Belo Horizonte, Dr. Fernando, e no primeiro registro de imóveis de Joinville, com a doutora Bianca, mesmo num processo de pandemia. Olha né? aí. Porque eles já vislumbravam essa questão do atendimento à LGPD
Sim. que já tinha saído em 2018, né? Sim, sim, com certeza. Então, Denise, eu vejo assim como com bases para te auxiliar na governança, como a gente está falando, que a governança vai te ajudar na perenidade do seu negócio, né? Vai transformar toda aquela complexidade da LGPD numa perenidade, numa jornada aí perene, né, de transformação. A base de compliance, né, uma ISO 19600, que agora está sendo substituída pela 37301, né, que já está aí, uma ISO 37001, quando fala de antissuborno, elas são bases, né, de compliance fundamentais para te auxiliar nesse processo de compliance de dados. Então, se você já tem essa cultura na organização, realmente fica um processo mais tranquilo de você adaptar, né? E quando a gente fala ainda de infraestrutura, eu ainda vou até a 27001 para te auxiliar nessa segurança dos dados, né? Porque a sua privacidade de dados, todos os seus processos para privacidade de dados, vai precisar de segurança da informação. Exatamente. Vai precisar. Vai precisar. Não E tem daí como isso a gente fazer, vê, né? Cris, lá na análise de riscos, né, que são Exatamente. feitas. Por exemplo, agora para a LGPD, como que a gente vai fazer essa análise de risco lá? Uhum. Isso é muito interessante, porque se você olhar a 27001, a 27001, ela é uma norma de gestão de riscos, de segurança da informação, né? Então, qual é o fundamento da 27001? É implementar, manter e melhorar continuamente, né, que é a base das normas ISO, um sistema de gestão de segurança da informação. E olha que interessante, quando a gente fala de 27001, Denise, nós estamos falando dos 3 pilares aí da 27001, que a gente chama de CID, né? Que é a confidencialidade, a integridade, né? E a disponibilidade. É LGPD, né? Então, você ter a confidencialidade dos seus dados de informação, né? Você ter a integridade, manter a integridade dos seus dados, da sua informação, e você garantir a disponibilidade dessa informação, mantendo a integridade, a confidencialidade, tudo isso faz parte da LGPD. Por isso que a gente consegue fazer uma integração disso tudo, né? De uma forma muito mais interativa, né, e homogênea entre esses processos. Cris, me diz uma coisa assim, ó, nós demos os exemplos aqui de cartórios que estavam certificados nessas normas de compliance anti-suborno, que são cartórios grandes. Para os cartórios pequenos, né, que não têm recursos, vamos dizer assim, para um processo de certificação, né, em compliance anti-suborno, mas que vão ter a necessidade de atender a LGPD. Isso é possível? Lógico que é possível. E é por isso que eu reforço a questão da governança. É possível? É possível, desde que, Denise, você tenha governança. Porque como que um cartório pequeno pode ter governança se ele não tem valor para fazer investimentos? Ok. De que forma ele tem que executar? Muito é possível? É possível, até porque quando a gente fala de governança, de estrutura de processos, a gente não pode esquecer do contexto da organização. Isso. Ok? Isso é princípio básico das normas de gestão, é você avaliar o seu contexto, o seu cenário, né? Então, cada um vai estabelecer o seu sistema de gestão, a sua governança, com base no seu contexto da organização. Ok? Então, dentro do seu contexto da organização, você traz a governança para o seu contexto. Então, você não leva o seu contexto para a governança, é o contrário. Você traz a governança para dentro do seu contexto, e aí tudo faz sentido. Eu brinco nos meus treinamentos, Denise, que a vida precisa fazer sentido. É verdade, né? A gente não precisa complicar, a gente precisa só agir.
É Exatamente. Eu falo, ação. gente, a vida precisa fazer sentido, as coisas precisam ter sentido, né? E a gente precisa parar de trabalhar na sofrência, né? Então, Isso. assim, você não leva a governança, você não leva o seu contexto para um padrão de governança, porque você pode errar muito aí, na Uhum, extensão necessária, né? Que é uma tipologia que a ISO usa e que eu gosto demais, quando ela fala, olha, implemente o seu sistema de gestão conforme a extensão necessária. Cuidado com a uhum. extensão. Grande demais que te atrapalha. Quem aqui já passou roupa na vida, sabe do que eu estou falando? Você tem uma extensão de ferro grande demais. Atrapalha, né? Uhum, Ficam lá, você tropeça, né? Você cai, o fio enrosca, porque tem muito fio para pouco espaço. O uhum. contrário também, né? Se o fio do seu ferro não tem a extensão necessária para chegar na tomada, você também não consegue cumprir o seu objetivo de passar. Exatamente. É por isso que as normas ISO, ela fala, olha, implemente dentro da extensão necessária que você precisa. Nem muito, né? Nem Uhum, pouco, né? uhum. Então, você não leva, jamais cometam esse erro, se eu puder deixar aqui um hashtag fica a dica, jamais cometam o erro de levar o seu contexto para um padrão de governança, ok? Isso não vai funcionar. Você pode ter uma extensão grande demais, longa demais, ou pequena demais para aquilo que você precisa. Faça o contrário. Leve a sua governança, leve um padrão de governança, né? Ou uma diretriz de governança para dentro do seu contexto. Aí faz sentido. E aí tudo começa a fazer sentido. E aí, Denise, eu tenho aqui algumas dicas, né, Que para você. bom, Cris. O pessoal está curioso por essas dicas, é o que eles mais gostam. Algumas dicas aí para você começar a pensar em governança, ok? Se você ainda não parou para pensar em governança, eu digo aqui para você algumas dicas, eu vou dar para que você comece a estruturar o seu processo de governança, lembre-se dentro do seu contexto, ok? Isso. Né? Peguem papel e caneta aí, por gentileza, para anotar, porque as dicas da Cris são preciosas. Peguem papel e caneta, porque é muito importante. Olha só, então, dentro do seu contexto, a primeira tarefa que você precisa fazer, Denise, para que você possa começar a estabelecer um processo de governança, né, é você ter um diagnóstico, um mapeamento do seu negócio, da sua organização, ok? A Uhum. gente não começa a tomar remédio, fazer um tratamento médico sem ter um diagnóstico antes. Não é, pelo menos E não é recomendado, verdade, né, Denise? Não é verdade. recomendado. Você não começa a fazer um tratamento médico sem ter um diagnóstico. Então, a primeira coisa que você precisa para começar um tratamento aí na sua organização sobre governança é ter um diagnóstico, né? É ter um mapeamento, uma fotografia. Eu falo, tirei uma fotografia de hoje, né? Para saber como você está, o que você tem, né? Como você faz, o que você faz, Quais né? são as suas dores? Aonde são as suas Isso. oportunidades? Quais os seus pontos que são maravilhosos? Do que você tem de bom, seus pontos fortes, aquilo, e o que você precisa melhorar, que são aqueles pontos fracos, né? E que você tem a oportunidade de melhorar. O que você faz, como você faz, para quem você faz, né? Uhum. Tudo isso é muito importante, que a gente chama, é o diagnóstico prévio, é o início da sua jornada de governança. Porque não adianta, Denise, você sair por aí fazendo, né? Porque o outro fez, ou porque você viu uma prática que é muito legal de se fazer, e aí você vai implementar na sua organização. É muito legal e funciona lá onde você viu, né? Isso. A Aquilo é gente muito vê muito isso na consultoria, né? Que demais, pegam demais. práticas de outras pessoas, dos Isso, lugares, mas não fazem o processo de adaptação para a sua realidade. Por isso que não isso. funciona. Aí não funciona, né? E aí você se frustra, né? Você acha aquilo ali, Isso. você viu tão legal, a grama do vizinho lá tá tão verde, né? É. Você viu aquilo tão legal e você pega aquele pacote e imputa dentro da sua organização e aí não funciona, você fica frustrado e Uhum. você não entende o porquê,
né? Sim. Mas lembre-se que é aquilo que eu disse, né? Você não pega um padrão de governança e coloca dentro do seu contexto, né? Você não pega o seu contexto e coloca isso dentro do seu. Você precisa pegar o seu contexto e colocar isso dentro do seu padrão, de um padrão de governança, para que funcione. Então, a primeira coisa para você não se frustrar com a sua governança é fazer um diagnóstico, se conhecer, conhecer a sua organização. Esse é o primeiro passo que você deve tomar. E aí, nesse passo de diagnóstico, você vai conhecer aquilo que a Denise falou e comentou agora sobre os seus riscos, né? Fazendo um adendo aqui, Denise, é muito importante salientar também que muitas vezes a gente pensa em governança e a gente pensa em políticas, né? Em POPs, em procedimentos ou manuais, né? Seja a nomenclatura que você adote aí na sua organização. E uma governança de dados, né? Ela vai muito além de você estabelecer uma política de privacidade de dados, por exemplo. Okay? A política de privacidade de dados, ela é um elemento da governança. Mas ela não é só uma frase, né, Cris? Não. Existe toda uma estrutura para você ter uma política de proteção, né, de privacidade de dados, uma estrutura básica, mínima, né, que você precisa pensar nessa privacidade de dados, nessa política. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a política ela é um elemento da sua governança, do seu programa de privacidade. Ela não se resume a isso. Então, até para que você descreva, implemente uma política, uma boa política de privacidade de dados, você precisa saber quais são os seus riscos. Sim. Né? Quais são como você diz, quais são as suas dores, né? Quais são os riscos que você precisa conter, que você precisa evitar, minimizar, que você vai tratar tudo isso dentro de uma política de privacidade de dados. Então, o diagnóstico aí, eu diria que é o primeiro passo para você começar a pensar em governança, em ações, em controles, né? E de riscos e tudo que vai aí abranger a sua governança. O segundo passo, Denise, para que você tenha a governança... Vou até anotar, Cris, aqui, para fazer o pessoal anotar também. Anote. O segundo passo você precisa ter um modelo de negócios que seja aderente, tá? E para que você tenha um modelo de negócios que seja aderente, o seu programa de governança precisa ter procedimentos, políticas que possam ser cumpridos, ok? Né? E para que eles sejam cumpridos, você vai precisar aí, então, ter pessoas capacitadas, pessoas treinadas, pessoas orientadas a cumprir todo o seu programa de governança. Porque senão o seu programa de governança fica no papel. Lindo, mas no papel. Né? E aí... aquela questão, Cris, assim, ó, que às vezes a gente chega num cliente novo e o cliente diz assim, o colega X me passou todos os POPs, eu estou com todos eles aqui, mas ele não implementou nada, ele não adaptou nada à realidade dele, é um colecionador de POPs só. Então, quando tu traz aqui procedimentos que sejam cumpridos, olha a diferença e o peso que tem essa informação. Isso sim é governança. Isso, porque é você adaptando ao seu contexto. Né? Você pode fazer benchmarking, você pode fazer brainstorm, você pode pegar uma boa prática de um colega, que legal, mas traga para o seu contexto e adapte ao seu contexto, porque este procedimento, essa política precisa ser cumprida, senão ela vai continuar sendo efetiva somente no papel. E aí você não vai ver resultado disso. E aumenta o risco, Cris. Aumenta Consideravelmente o risco. E daí, volto a dizer, assim, inclusive lá nas turmas do prazo zero, que a gente tem aquele outro programa lá, né, que é a redução dos prazos, quanto mais o procedimento tiver alinhado com aquilo que o titular acredita, ou que o empreendedor acredita,
mais seguro o processo está. Sim. E quando a gente fala em cartório, as pessoas, os titulares acreditam que eles precisam ter uma segurança jurídica de alto nível, de alto padrão. Só que se o prazo deles está alto, já é um alerta que não existe uma segurança jurídica tão adequada. Porque no procedimento não está previsto a garantia de não ter retorno, não ter retrabalho. Cada erro que acontece é menos seguro. Com E se a certeza. gente levar isso para a segurança dos dados, aumenta consideravelmente o risco. Exatamente. Por isso que é muito importante essa visão, e isso faz parte de uma governança, Denise, é você ter essa visão de que eu vou implementar essa política, esses procedimentos, mas eles precisam ser cumpridos. Então, você já vai implementar de uma forma que eles sejam cumpridos. E o monitoramento disso faz parte da governança. Ok? Então, depois que você lá fez o passo 1 de se autoconhecer, você vai começar aí a estabelecer a regra do jogo, né, que a gente costuma dizer, você vai começar a estabelecer as diretrizes, as políticas, os procedimentos, mas cuidado, porque isso precisa estar alinhado ao seu contexto, porque isso precisa ser cumprido, ok? Senão fica muito bonito no papel, né? E aí você não vê resultado, e aí eu volto a falar da frustração. Muitas vezes a gente se frustra, Denise, por culpa nossa mesma, né? Porque nós não seguimos um padrão coerente de ações e depois a gente se frustra porque a gente não vê resultado naquilo. Então, cuidado com um modelo de negócio que seja aderente, ok? E para isso... E também, Cris, assim, agora tu me trouxeste uma informação que me reportou a nossa experiência, né, de 15 anos dentro desse segmento de cartórios, que quando o titular ele não está envolvido no processo de governança, né, acreditando, monitorando, criando, desenvolvendo, ele desiste rápido, porque ele não pega esse contexto que tu está trazendo. Sim. Né? Porque quanto mais o envolvimento nesse momento do processo de implementação, o titular estiver envolvido, o empreendedor estiver envolvido, o diretor da empresa estiver envolvido, ele traz mais confiança no processo e daí ele consegue fazer delegações das atividades, né? Porque quando ele não está garantindo que o método está sendo implementado corretamente lá, ele está junto. Ele não larga, ele quer olhar tudo, assinar tudo, né? Então, se ele quer fazer isso, sinal que o procedimento não está seguro. Ele ainda tem que avaliar e checar. Exato. E isso dá um desgaste muito grande no empreendedor. Demais. Então, isso é muito importante, né? O terceiro passo aí que eu daria, a terceira dica, Denise, para você ter uma boa governança, depois que você já se conheceu, já fez o seu diagnóstico, você já estabeleceu ali, já pensou nas suas políticas, o cuidado disso com a sua realidade, né, que envolve os seus controles. A terceira dica que eu dou é cuidado com sair tentando resolver tudo ao mesmo tempo e no mesmo momento. Por isso que a governança ela precisa ser orientada a riscos. Tá? Ela precisa ser orientada por riscos, né? É impossível você querer atacar, Denise, todos os problemas e deficiências que você vai encontrar no seu diagnóstico de uma única vez. Você vai estabelecer uma série de planos, você não vai cumprir 10% deles, volta a falar da frustração, e você desiste. vai achar que a metodologia não funciona, ok? Você vai achar que o processo não funciona, que a metodologia não é adequada, mas é impossível você atacar todos os problemas e deficiências de uma única vez. Mas, Cris, me diz uma coisa, eles têm o prazo do processo de implementação até agosto para sofrer sanções. Como que eles vão resolver esse ponto não atacando tudo ao mesmo tempo? Existe uma solução para isso? Existe uma solução para isso. Quando você avalia o risco das suas necessidades de adequação, Denise, você vai trabalhar em cima da criticidade do risco, ok? Então, você estabelece objetivos através daquilo que é urgente, daquilo que é importante.
você vai atacar por criticidades, ok? Então, você vai pegar aqueles casos, aqueles requisitos mais críticos, né? Que te da sua realidade. Que é mais crítico para você, não é para o vizinho, é para você, Isso. ok? Aquilo que é mais crítico para você, aquilo que te impacta mais, aquilo que impacta mais o seu negócio, é esses que você que serão as suas prioridades, ok? Eu não estou dizendo que os outros riscos você não vai tratar, você vai tratar todos, mas eu estou dizendo que tudo tem o seu tempo certo. Que tudo é só desenvolver o plano de ação, né? Botar em ordem cronológica a ação, por prioridade, como tu está dizendo. É isso, né? aí. E prioridade significa fazer aquela coisa antes. Não significa não fazer as outras. Né? Exatamente, fazer tudo ao seu tempo. Né? Quando você fala de tratar por prioridades, eu estou dizendo que eu vou tratar tudo a seu tempo. Isso, okay? Exatamente. Não é que eu vou tratar só esses 5 maiores aqui, os outros 10 que são menores eu vou deixar para lá. Não, eu vou tratar os 15 a seu tempo. Isso. Então, primeiramente, eu vou tratar esses 5 aqui mais graves, mais impactantes para o meu negócio, e os outros 10 eu vou tratar em outro momento, não é agora. Porque senão eu não trato nenhum. Isso. Né? E também, Denise, a avaliação de risco, ela te ajuda a não desperdiçar esforço e tempo para aquilo que não é impactante ou tão urgente e importante. Ok? Então, você consegue, é aquilo que você estava falando, né, sobre o esforço, a dedicação, né, muitas vezes a frustração de que, nossa, quanta coisa eu preciso realizar e eu não vou conseguir. Se você trabalhar com gestão, uma governança orientada por riscos, você vai conseguir enxergar que tudo tem o seu momento certo através de um plano de ação para tratamento. Ok? Então, essa é uma terceira dica muito importante. Legal, Cris, estou anotando tudo aqui. Ah, legal. Vamos para a quarta dica. A quarta dica para uma boa governança eu digo que é a quarta dica, mas eu não sei nem se ela está no top 5, viu, Denise? E é a busca do engajamento das pessoas. Nossa! Tá? Buscar o engajamento das pessoas é uma prática contínua que a governança precisa ter. Tá? O treinamento, a comunicação assertiva. E olha, Denise, essa questão da comunicação na LGPD é tão interessante, né? Porque ela frisa tanto a importância dessa comunicação, de que ela precisa realmente ser efetiva, assertiva, clara, didática. A LGPD diz que se o titular não entender o que você está falando, não serve. Olha só o peso da comunicação, né? Se o titular do dado, se o dono do dado não receber uma comunicação clara, se ele não entendeu, mesmo que ele tenha tido um consentimento assinado, você sabe que o consentimento pode ser nulo. Exatamente. Olha só o peso da comunicação, por isso que eu falo, está aqui na minha quarta dica, mas eu acho que é o top 5 aí das minhas dicas, porque você pode ter um consentimento nulo se não for feita uma boa comunicação. Então, o engajamento das pessoas com uma linguagem, né, Denise, e o conteúdo adequado, acho que esse é um grande desafio hoje da comunicação, é você conseguir acertar no conteúdo e na linguagem adequada. Até porque, né, Denise, comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Exato. Okay. E Cris, assim, ó, falando em LGPD, na minha visão, o desafio maior é esse. É a questão da comunicação e do engajamento das pessoas no processo. Porque tem situações hoje, no nosso dia a dia, que elas são corriqueiras, nós temos o hábito de fazer por muito tempo, e com a chegada da LGPD, não pode mais fazer. Por exemplo, eu, Denise, recebo vários currículos aqui, né? O pessoal querendo trabalhar em cartório, me indica para cá, me indica para lá, me manda os currículos. Daí passa um tempo, vem o titular, né? Lá do Pará, lá do Rio Grande do Sul, lá de Goiás. Denise, estou precisando de um escrevente, tu não tem nenhum currículo aí para me mandar? O que eu faço? Envio.
vou ajudar o titular, vou ajudar o dono do currículo, né? Todo mundo vai ficar feliz, o Opa. cartório vai melhorar. Só que Uhum. agora eu não tenho uma autorização ainda expressa que eu posso passar o currículo para o fulano X. Uhum. Não. Você não tem mais Imagina esse só. direito. Se você achou que você tinha esse direito algum dia, você não tem mais esse direito agora com a LGPD, né? Isso é um exemplo que eu estou trazendo, Cris. Uhum, E agora a nossa comunicação via WhatsApp, que é uhum, tão natural tu reenviar muitas coisas por aqui. uhum. Se tiver dados, eu não posso, porque eu preciso de uma autorização. É, precisa ter muito cuidado agora com essa troca, né? Por isso que a comunicação, ela sempre foi desafiadora para todos, né? Mas a comunicação agora, ela é desafiadora tanto no que comunicar, quanto no como comunicar, onde comunicar, por que comunicar, para quem comunicar. Olha só, quantas Uhum, coisas eu preciso pensar agora quando eu falo de comunicação, exato. né? E, Cris, assim, ó, e a gente tem que começar a criar o hábito de colocar isso no nosso dia a dia. E nós estamos usando aqui na Chai até como uma brincadeira, né? Tudo é LGPD, né? Inclusive, ontem, o André, nosso jornalista, recebeu um telefonema, né, no telefone da Chai, que a pessoa estava querendo falar comigo para eu dar uma palestra para o Ministério Público de São Paulo e a pessoa não me achava. Daí o André pegou e passou o meu telefone para a pessoa. Ela estava com o DDD Uhum, errado. uhum. Daí ele me passa uma mensagem diz assim: Denise, não pedi a tua autorização, fui contra a LGPD, mas eu passei o teu dado. Mas é coisas assim, ó, tão simples que a gente não Aham, percebe que faz. Então, sim, por isso eu acho que é o desafio. Imagina só, o titular, o empreendedor, o dono da empresa, o oficial do cartório, ele tem o conhecimento, o que pode, o que não pode, mas a equipe lá no balcão, a equipe de venda, a equipe da operação da indústria, ela tem que ter esse conhecimento também. precisa. Então, isso é desafiante, Cris. Precisa porque eles estarão tratando dados, né, muitas vezes em seu nome, né? Uhum, Então, esse engajamento, esse treinamento das pessoas é fundamental para o sucesso da sua implementação da lei LGPD e é uma responsabilidade, eu diria que é a maior, talvez, responsabilidade da governança, tá? sim. Até Porque a responsabilidade continua sendo da governança, né? É sim, o controlador que vai ter sempre, a responsabilidade desse vazamento de dados, independente se a pessoa sempre. fez ou sem ação. É ele que vai responder. Quem responde é o controlador, né? Mas você tem aí operadores que estão tratando dados em seu nome, ok? Uhum, Então, essa comunicação, esse treinamento é fundamental para uma governança, Denise, responsável, e para que você possa olhar lá na frente, né, tratar hoje de uma forma que você não tenha problemas ou riscos maiores lá no futuro. Então, você uhum, precisa já começar a tratar isso hoje, porque se você não começar a tratar isso hoje, você pode ter problemas, ter desafios aí, né, ônus no futuro por conta de uma falha aí no treinamento, no engajamento das pessoas, né, na conscientização, né, e isso é um papel da governança, não tem como uhum. não ser, né? Então, essa dica também de você estar, o papel da governança aí, dentro, né, se a gente pensar aí na responsabilidade do dado, do tratamento do dado, da proteção do dado, da privacidade, é buscar sempre uma comunicação assertiva, né, uma linguagem aí adequada, dentro considerando o seu público-alvo, ok? Uhum. Lembre-se que comunicação não é o que você fala, é o que o outro Isso. entende, e isso é muito importante, tá? Cris, e daí eu vou fazer um parêntese aqui, Ah, porque nós estamos já no terceiro dia de aula da jornada. tá. Todos os dias a gente diz aqui que as pessoas precisam entrar no chat, que no final da aula vai ser disponibilizada a lista de presença. Uhum, Só que as pessoas não ouvem todo o conteúdo dito, né? Ou a gente não está falando claramente essa informação.
Ok. Daí a gente tem que achar novas alternativas para comunicar. Nós Uhum. comunicamos aqui na live, nós mandamos o e-mail. Hoje eu resolvi fazer um tutorial de um ao vivo. Clique aqui, mostre aqui, não sei o quê, para tentar comunicar de uma forma diferenciada. E daí é isso, sabe? A gente não pode desistir. Se a pessoa não entendeu, se existem ainda muitos questionamentos a respeito disso, eu preciso achar outras alternativas para levar a comunicação até as pessoas. Perfeito, Denise. Você precisa achar o meio de se comunicar assertivamente com o seu público-alvo, ok? Exato. Isso quer dizer muitas vezes que eu vou ter que ter vários meios ou vários modelos de comunicação com o mesmo objetivo. Mas como eu tenho públicos diferentes, eu me comunico de forma diferente. E tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são né? Isso. Tem vários perfis. Exatamente. E eu trabalho com um público muito grande. Nós estamos com quase 900 pessoas inscritas aqui. Então, deve ter todos os perfis, né? Exatamente. Sendo atingidos. Exatamente. Por isso que é importante você pensar aí numa comunicação realmente efetiva, Denise, até porque a comunicação, ela vai interferir muito, tá, no seu processo de assertividade na LGPD. Exato. Tá? Tem muitos requisitos ali que dependem de uma boa comunicação. Inclusive, a responsabilidade do encarregado, até, né, a lei trouxe como uma responsabilidade do encarregado, lá no artigo 41, ela fala sobre orientar os funcionários e os contratados da entidade para essas práticas, né, em relação à proteção de dados, ok? E ela foi até, a LGPD foi até mais boazinha, viu, Denise? Porque se você for lá na GDPR, ela é mais concisa com relação a essa responsabilidade do treinamento. A GDPR fala de formação de profissionais em privacidade e proteção de dados, né? Como uma responsabilidade do DPO, que ela chama. A nossa LGPD ainda já deu uma abrandada, falou, olha, a responsabilidade do encarregado orientar a equipe com relação às políticas, né, e os procedimentos de privacidade de dados. Só que a gente não pode esquecer, Denise, que o encarregado, ele responde para o controlador. A responsabilidade do encarregado é do controlador. Então, nós temos que enxergar, assim, o seguinte nível, nós temos o operador, que responde para o controlador, e nós temos o encarregado, que responde para o controlador, ok? Nós não vamos ter tempo aqui de falar muito sobre o encarregado, né? Nossa, o nosso tempo está passando muito rápido, Cris, eu até disse. Eu até falei que nós teríamos assunto para umas 3 aulas aqui. Verdade, mas só assim, uma pincelada rapidinho que é importante. O encarregado de dados, ele tem as 5 responsabilidades lá que no artigo 41 traz sobre o encarregado, mas quem nomeia o encarregado é o controlador, né? E o controlador precisa ter essa responsabilidade da nomeação do encarregado para que o encarregado possa servir de ponte entre o titular do dado e a NDP, eu tenho um encarregado, né? Mas a responsabilidade da comunicação, não se enganem que é só do encarregado. A responsabilidade da comunicação é do controlador, porque é ele que decide sobre os dados. Sim, ele que faz a escolha e define, né? É ele que decide. E aí, Denise, a minha última dica, então, antes que o nosso... Uau, a quinta. Vamos lá, estou anotando. Dica aí para você pensar no seu processo aí de governança, né? É você fazer monitoramento, ok? É você ter um monitoramento, porque você precisa garantir a continuidade disso tudo que você implementou. Senão, tudo isso termina na 3ª página. Você começa muito bem hoje, daqui 15 dias não tem mais nada, né? Verdade. Todo aquele esforço que você fez, toda aquela dedicação, aquelas pessoas envolvidas, aquelas horas, aquele custo financeiro até que você teve de investimento, ele é perdido, sim. Por que ele é perdido, Denise? Porque não teve um monitoramento, não teve continuidade. Quando eu tenho um investimento na minha governança,
e eu tenho continuidade dela, eu faço monitoramento e eu mantenho a continuidade, o meu investimento ele também é perene. O meu investimento ele segue junto com isso. Sim, e Cris, só que tem um detalhe assim um pouco diferente na LGPD, que as empresas elas têm que apresentar o relatório de impacto. Então, se não tiver esse monitoramento aqui, que resultado que vão estar apresentando nesse relatório de impacto? O relatório de fazer conta não vai funcionar. Não vai funcionar. E o relatório de impacto, quem pode solicitar isso, que é a própria NDP, né? Ela pode solicitar isso a qualquer momento. Qualquer momento. Então, não vou me preparar para entregar o relatório de impacto. Exatamente. Não se engane e fale assim, não, quando a NDP me questionar, eu corro atrás para fazer aí, então, um relatório de impacto. Você não vai ter histórico, você não vai ter evidências para demonstrar que o seu programa funciona. Ok? Você não vai ter evidências para demonstrar para a NDP que você tem uma governança, e governança é um requisito da lei. Sim. Só que você só consegue demonstrar que você tem governança se você tiver continuidade, monitoramento constante daquilo que foi. Ciclos, né? Ciclos evolutivos. Exatamente, né? Então, você precisa estabelecer o seu programa e manter ele funcionando, para que você tenha evidências para demonstrar somente. O relatório de impacto, Denise, ele é uma demonstração daquilo que está acontecendo. Eu não vou fazer acontecer para poder colocar no relatório de impacto. É o contrário, o relatório de impacto é uma demonstração daquilo que já acontece. Exatamente. A pode me solicitar isso a qualquer momento. E a gente não pode esquecer que a governança, Denise, sabia que a governança, aí para quem não sabe, ela pode, muitas vezes, até atenuar o seu ônus, os seus... Claro, vai demonstrar que está fazendo, que se não tiver pronto ainda está em processo. É diferente de não fazer. De não fazer. É assim, é a mesma coisa como o compliance trata também as penalidades. A empresa que tem compliance, que demonstra que tem um programa de integridade efetivo, ela tem atenuação das suas penalidades, né? Porque o avaliador entende que foi um desvio pontual, né? Um desvio pontual não é sistêmico, ok? Exato. E essa leitura é feita tanto no compliance, é feito, quanto agora na LGPD também será feita pela NDP. O desvio que você pode ter, ele é pontual, ou seja, você tem um programa, mas isso foi um deslize, ok, que aconteceu, ou você não tem um programa, isso aconteceu agora e pode acontecer outras vezes. E daí veio dizer aqui, ó, por exemplo, na implementação para certificação de compliance anti-suborno não é obrigatório, mas para LGPD é. Tem que ter. Mas está ali guardadinho. Né? Você não tem que apresentar como numa auditoria, que você tem que apresentar todas as evidências. Por isso que a gente tem que ter cuidado, Denise, para não entrar numa zona de conforto e pensar assim, mas isso não tem que apresentar, então quando ela me pedir, eu faço. Quando a NDP pedir, você não vai ter evidências para demonstrar que o seu programa funciona, que você tem... E eu acredito que esse órgão está precisando de recurso, né? Porque é um órgão novo também. Imagina como que eles vão conseguir esse recurso, ou uma das fontes de recurso, né? Vão ser as inspeções, vão ser a análise de relatórios, né? Para ver se o pessoal está cumprindo ou não. Sim, eles vão contestar. Né? Sim, eles até, inclusive, eu não sei quanto sabe, mas a NDP aí já está em consulta pública, né? Da NDP, o direcionamento sobre as penalidades, inclusive, todos nós podemos ir lá e participar dessa consulta pública sobre a norma de fiscalização, tá? Ela está em consulta pública e vai ficar aí até o final do mês. Então, Cris, até tu poderia nos passar, se tu tens o acesso dessa consulta, daí a gente vai colocar no grupo do WhatsApp, né? Porque nós temos vários grupos no WhatsApp de pessoas que estão participando aqui, né? E que daí são pessoas interessadas, que estão no processo de implementação, então elas podem participar lá
Pode sim. né? Eu acho que vai ser ótimo. Vou passar o ótimo. link e aí você divulga para todo mundo que está em consulta pública a norma de fiscalização da NDP. Então, é uma grande oportunidade de você já conhecer, já opinar e já ir se preparando, sabendo quais serão, não é? A trilha, qual será a trilha que a NDP vai seguir. Ai, Cris, eu queria ficar muito mais tempo aqui, mas preciso respeitar o horário. Passou rápido. Fico muito feliz, assim, né? O nosso mapa mental da aula de hoje vai estar ótimo. Com muitas dicas. Inclusive, nós vamos liberar o mapa mental agora no WhatsApp da aula de ontem, né, do Dr. Lamana. Ele adorou. A da primeira aula ficou fantástico. Gostou, Cris? Nossa, foi uma ideia muito legal, né? Porque eu acho que de uma forma dinâmica, leva informação para o dia a dia, né? E faz parte, assim, desse processo de disseminar conhecimento. Então, a gente vai liberar daqui a pouquinho. Para o pessoal ainda que não se inscreveu, tem 309 pessoas aqui no canal. Se inscreva aí no canal da Chay para receber os alertas. Tem um sininho ali, aperta ali, que quando a gente estiver ao vivo já avisa, ou um pouquinho antes, né? Acho que uma meia hora antes, 15 minutos antes, ele avisa da nossa live de hoje. Deixa eu ver mais aqui, que a minha equipe me encheu de aviso aqui, Cris. E ontem eu esqueci de falar tudo. Então vai. Nos seguir lá no Instagram, né? Nossas mídias sociais tem muito conteúdo sobre a LGPD, muitas dicas, muitos posts lá de conteúdo. Então, nos sigam lá. Vai estar aqui embaixo, né? O pessoal disse... disse que está aqui embaixo, eu não estou enxergando. E também... relembrando, né, que na próxima sexta-feira a gente vai liberar o checklist completo do que a gente já fez, já um processo de implementação nos nossos clientes, mas a gente está reformulando ele com todas as dicas dos nossos convidados durante essa jornada. Então, vai ser sexta-feira. A Alexandra, do Rio de Janeiro, já me passou uma mensagem assim: Denise, como assim sexta-feira tu vai liberar o checklist? Claro, a jornada termina esse dia, então liberar, né? Quero todos vocês lá conosco. E, Cris, querida, muito obrigada pela tua generosidade, estar compartilhando conhecimento, né, conosco, de tudo isso que tu está implementando e trazendo aqui nesse processo dessa nova lei que o mercado está muito preocupado em aplicar. E compartilhar essas dicas que eu já anotei todas aqui, espero que o pessoal também tenha anotado. E fundamental esse ponto que tu trouxeste, que precisa ser adaptado à realidade de cada um. Isso que vai garantir o sucesso do processo de implementação da governança. Isso mesmo. Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho mais aí para essa jornada que está começando, ainda tem muita coisa para rolar, né? Tem muita coisa para rolar, mas com certeza acho que essa palavra da Denise é fundamental. Não se assuste, né? Faça tudo dentro do seu contexto, que a lei será aplicável da mesma forma. Ela vai ser aplicável tanto para o pequeno quanto para o grande. É só você adaptar o seu contexto que vai dar certo. E queria agradecer essas mais de 300 pessoas que ficou o tempo todo conosco aqui durante essa noite, nessa 1 hora de trabalho, e que aproveitem essas informações e comecem a implementar aí nas suas empresas, nos seus cartórios, nas suas organizações, nos seus escritórios, enfim, que leve isso para o dia a dia, porque o conhecimento sem ação, ele não tem valor nenhum, é só uma perda de tempo, né? Então, coloque em prática. E agradeço imensamente vocês estarem aqui nos acompanhando. Nós estamos chegando a quase 1000, né, inscritos. As inscrições, que eles não param de chegar, porque o pessoal está olhando as aulas que estão gravadas no YouTube e já garantindo a sua inscrição para o certificado também no último dia, que também é válido, né, Cris? Para comprovar lá no relatório de impacto que a equipe está treinada na LGPD. Sim, exatamente. Então, muito obrigada, queridos. Eu que agradeço. Muito feliz. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, até amanhã. Amanhã a doutora Caroline Ferri, expert, já implementou lá o processo da LGPD. Já implementou, não, processo inicial, né, Cris? Porque isso não para nunca. Não. E vai trazer as novidades na prática aqui do que aconteceu lá no cartório dela, no primeiro registro de imóveis de Londrina. Ela é fera. Muito bom. Não vamos perder. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.